obrigado pelo convite, Pamela. Você vai falar bastante também, que a gente vai trocando um pouco as experiências aí, né? Porque quando a gente fala de resolução de problema em qualquer uma das dimensões, né, de consultoria, quer seja consultoria de resultado, uma consultoria para um determinado assunto, como 5S, ou para implementação de um determinado projeto, problemas acontecem, né? Então a gente vai dividir um pouco essas experiências aí de problemas, como resolvê-los, né? Então agradeço o convite, agradeço aí todos os likes e todas as mensagens aí que também recebi, né, das pessoas que ficaram sabendo disso, mas vamos direto ao resultado, que o que interessa é o resultado, como fala uma pessoa que eu acompanho já há um bom tempo, que é Vicente Falcone, né? Então, sou engenheiro maquinzista, né, metalurgista maquinzista, formado já há um bom tempo, né? Não vou nem falar, porque a gente fala, a gente já fica com receio que o tempo passa tão rápido como a gente nem espera. Também pós-graduação em administração industrial, cursos aí em várias áreas do conhecimento da engenharia, mas acho que o que mais reforça o conhecimento sobre chão de fábrica é a experiência trilhada nesses quase 30 e poucos anos de trabalho, né, passando por indústria de aciaria, né, departamento de pesquisa de uma indústria de aciaria, passando na indústria de plástico, passando na fabricação de metais sanitários, né, em todos os processos produtivos, desde estagiário a gerente de desenvolvimento, e num novo e desafiador projeto que é a consultoria, já há 3 anos, e esse cenário, né, de mudanças profissionais, né, passando agora para empresário, né, e você é uma empresária também, um cenário ao qual o empresário precisa dar resultado, que é o resultado que importa, né? Não a todo custo, mas o resultado que importa. Então, resolver problema é uma das grandes demandas que aparecem todos os dias em todas as empresas, quer seja quando a gente é funcionário ou quando nós somos profissionais liberais ou empresários. Então, de novo agradeço e vamos direto a o que é problema, né, Pamela? Acho que a grande questão, todos nós pensamos, né, dentro de uma empresa, dentro de casa, né, e hoje foi um dia, eu pensava, minha filha está com um choro diferente, qual é o problema? Que problema nós temos aqui? O efeito eu estou vendo, o choro diferente, ela não para de chorar. Então, qual é o problema? Então, o método, né, acho que é tudo na vida para a gente poder encontrar uma solução para as coisas, quer seja implantar alguma coisa, quer seja resolver alguma coisa, ou quer seja resolver o choro da criança, porque precisamos entender por que ela chora. Então, problema é algo indesejado, é um desvio. Toda vez que a gente espera algo, né, eu esperava que minha filha não chorasse em um determinado horário no dia de hoje, porque a gente inventou de fazer uma série de coisas para o dia de hoje, ela chorou onde eu não esperava. Então, o problema é o desvio. Desviou do que eu espero, está fora do que eu desejo, eu tenho problema. O choro, né, eu acho que é a grande questão, e a gente tem uma miopia quando a gente fala de problema, a gente olha o efeito e fala que o efeito é o problema. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo. O que é o problema? O problema não é o efeito, porque se eu for olhar o efeito, eu vou resolver de forma errada. Então, acho que a grande questão para todos nós é problema. Nunca é o efeito. Problema é o desvio que causou esse efeito. E problema também, uma outra definição que eu gosto muito, né, e uso muito com os clientes que eu tenho trabalhado nesses 3 anos da consultoria, quase. Problema é bom, problema não é ruim. Problema só é ruim quando a gente não consegue enxergar oportunidades nos problemas, né? Porque quando a gente enxerga que o problema nos traz uma oportunidade de aprendizado, de melhoria de resultado, de crescimento, de novos mercados, o problema é bom, né? O que move, né? O que moveu, o que move qualquer civilização, né? E se a gente pegar desde dos homens das cavernas, né? O que moveu o homem para chegar onde chegou foi o medo de morrer, né? O medo de morrer pela questão de um animal que fosse comer, o medo de morrer por fome, o medo de morrer por frio,
Então, todos esses medos, né, geraram problemas que geraram soluções. Acho que a grande questão, o problema nos empurra para frente. Porque esse é um ponto importante. E aí não precisa ser engenheiro, não precisa ser da área de exatas, né? Qualquer um que enxergue que o problema nos empurra para frente, nós vamos ter uma mudança de estado, vamos ter um posicionamento, né? Então, problema é bom, problema nos empurra para frente e problema tem oportunidade. Quando a gente não enxerga a oportunidade, o problema é ruim e o problema não nos empurra para frente. Então, o primeiro ponto de toda essa definição sobre resolução de problema é que problema é coisa boa, problema nos empurra para frente, problema nos dá resultado. E como consultor, né, e acredito que boa parte das pessoas que estão aí dentro da engenharia ou dentro das empresas, percebem que quando a gente resolve um problema, o resultado melhora. Então, esse é um ponto importante. Agora, como resolver o problema? Aí nós começamos a entender por que existem empresas de sucesso, empresas que não têm tanto sucesso, existe a liderança, existe o profissional diferenciado, não temos um resultado esperado, então a gente fica dentro da média ou da mediocridade. Então, resolver problema está como uma régua para dizer se uma empresa é melhor, se ela tem classe mundial, se aquele profissional é um profissional de alto nível, ou se a empresa é mediana, se o profissional é mediano, ou a nossa vida é mediana, né? Acho que um outro ponto também importante é, estamos vivendo hoje um problema, né? A crise, né? A crise aí, todo mundo isolado, todo mundo dentro de casa, não conseguindo fazer as atividades como fazíamos anteriormente, né? Esse é um problema, ou talvez um efeito, né? O problema é que a gente não soube lidar com as questões de saúde pública, não soube lidar com as questões de higiene básica, né? O álcool e lá básico do básico, né? Eu gosto de falar com Pamela, né? Quando a gente troca aí algumas ideias, que quando a gente faz o básico bem feito, muito dos problemas estão resolvidos. Então, estamos vivendo uma crise, estamos vivendo os efeitos de um problema de saúde pública, de falta de higiene, de relacionamento, né? Quando a gente fica 24 horas no dia dentro de um ambiente com pessoas que a gente não acostuma ficar essas 24 horas, os efeitos aparecem, né? As brigas, os entendimentos, os pontos de vista. Né? Então, eu confesso aí, né, falando um pouquinho do final desse feriado, o que eu trabalhei de forma diferente, arrumando casa e pintando parede, desfazendo um móvel de um lado para o outro por conta de estar em casa, né? E, logicamente, temos que tomar cuidado para a gente não criar outros problemas. Então, convívio pode ser um problema. Então, temos que entender isso. Bom, falando de problema, né, falando de resolução, nós temos que entender o seguinte, né? Para resolver um problema, eu sei as métricas... Desculpe. Eu sei as métricas do que eu espero de resultado, eu sei as métricas que eu espero de planejamento, eu sei das métricas dos processos, eu tenho indicadores, né? Se nós não temos medidas, não temos indicadores, não temos números, nós vamos ficar no achismo, né? Vou pegar um caso, né, numa determinada empresa, olha, problema num determinado processo de revestimento. Tá bom, ótimo. O que eu posso ajudar? Nós precisamos resolver o problema. Tá bom, ótimo. O que a gente pode ajudar? Qual é o problema? Quanto você está perdendo? Qual é o seu nível de rejeição? Quanto custa, né? Acho que a grande questão em tudo isso aí, quanto custa isso para a empresa, né? E eu tenho aprendido, né? Aprendi nos meus últimos 5, 10 anos de Duratex, né? Como gerente aí em departamento de desenvolvimento, e tenho aprendido cada vez mais nos clientes que tudo é dinheiro, tudo é resultado. Então, quanto que se perde? Quanto que o valor de qual é o nosso custo do produto vendido, hoje custa 1, ontem custou 3, amanhã vai custar 10, porque eu não sei qual é a perda. Então, ter um indicador, eu diria o seguinte, se eu não tenho indicador, não dá para resolver. Tenho que criar indicadores
para verificar o que é o problema, aonde está o problema, que desvios está tendo para gerar aquele efeito. Porque só dizer que eu tenho um problema é como a gente... Olha, estou com dor de cabeça. Ótimo. Vou tomar uma... Ou tenho que fazer um diagnóstico, olhar aí dos pés à cabeça para saber o que está ruim, né? Dor de cabeça pode ser causada por uma série de coisas. Então, entender como o problema acontece, entender de onde ele vem, parte de saber. Tem um indicador no processo, tem um indicador da meta de resultado financeiro que eu espero. Olha, eu espero uma margem da, por exemplo, numa determinada empresa, num determinado resultado. Eu espero ser o líder do mercado daqui a 5 anos. Legal. Mercado financeiro. Uma empresa só é líder de mercado se ela tem o dobro da margem EBITDA do seu maior concorrente. Tá bom. Você tem a medição da sua margem? Não, não tenho. Nem faço balanço, não faço DRE. Então, como é que você quer resolver o seu problema, que é melhorar o seu resultado operacional? Então, tudo tem que partir de uma medição. Empresas que têm os seus indicadores razoavelmente detalhados, fica menos difícil, vamos falar assim, resolver os seus problemas, porque ela já sabe aonde ela está, né? Que problema é, eu sei onde eu estou, quero chegar em um outro lugar e chego em um lugar diferente, desviei, né? Agora, se eu não sei onde eu estou, não sei nem onde eu vou chegar. E aonde eu chegar, pode ser bom, pode ser ruim, pouco importa. Então, indicador é fundamental. E aí, Pamela, eu tenho visto, né, em algumas empresas, quando a gente fala de empresas razoavelmente organizadas, os indicadores são fundamentais, mas eles partem de um princípio básico. A empresa está organizada, a empresa tem, no mínimo, padrões de limpeza, de organização, tem questões voltadas que a gente chama de status de materiais para dentro do 5S. A empresa tem 5S. Então não dá para discutir como é que eu resolvo um problema. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um determinado caso que existe um determinado desvio em um determinado processo alimentício. Se uma empresa alimentícia não tiver o mínimo de organização, padronização, limpeza, arrumação e disciplina, não vai ter resolução de problema. Porque se eu não tenho um 5S, se eu não tenho um padrão a ser seguido, mínimo de boas práticas, nada mais você consegue, né? Tudo com o tempo se perde. Um caso típico, né, de um cliente que não vou citar o nome, né, mas é possível falar do milagre, né? Problemas de perdas da ordem de 80%. Né? O que é que acontecia nesse determinado cliente, né, de perdas por volta de 80%? O processo produtivo demandava limpeza, demandava organização, demandava disciplina. Só o fato de implantar um 5S dentro daquele departamento já trouxe uma melhoria nos indicadores de qualidade. A perda, que era de 80%, não sei como essa empresa tinha esse processo, eu preferiria mudar o processo com um terceiro, mas só o fato de mudar, implantar os 5S, já saímos de 80 para 60. Só com limpeza, organização, padronização. Quando se implantou a disciplina dos métodos, caímos para 40. E aí entrou toda uma parte de resolução técnica de problemas, que aí chegamos aí da ordem de 3 a 4%. Então, 5S, se a gente quer resolver problema, né, quer eliminar várias fontes de problemas dentro de um processo produtivo ou um processo administrativo, 5S é a base, não tem dúvida nenhuma. Então, se eu não tenho indicador, não vai. Se eu não tenho 5S, nós vamos sofrer ad eternum. Quer falar alguma coisa sobre isso? É como se fosse um capim e a gente vai podando até a gente enxergar os problemas que ali teve. Então, se a gente não consegue nenhuma frente de trabalho
limpo, organizado, saudável, né? Com as pessoas engajadas, como a gente vai querer outras ferramentas evoluir, sabe? Não adianta a gente começar pelo Uhum. fim, né? A gente tem que, é o óbvio, Sim, sim, começar pelo sim. começo, né? E às vezes as empresas têm uma falsa ilusão de que é preciso implantar ferramentas muito complexas, né? Indústria 4.0, não sei o quê, para ter muito mais produtividade. Às vezes é uma coisa tão básica que as pessoas não veem, né? Parece assim que o óbvio, o básico, não tem valor assim para as empresas, né? É, sim. Elas preferem alguma coisa Uhum. que fala, nossa, isso é X e tal. Eu tenho essa visão de consultoria e também, não sei você, mas as empresas dão pouco valor às ferramentas básicas e o Conhece cliente me alguma coisa de perguntou, experiência nisso? teve um cliente que me perguntou que ele queria ter mais qualidade no processo dele e tal, que ele poderia fazer, né? Foi engraçado, eu falei assim, você pode fazer a limpeza, né? Já começa por aí, porque se você tem um processo totalmente desorganizado, totalmente sujo, como você vai exigir qualidade de um processo desse? Não tem como, sabe? Não tem como você implantar Uhum. outras ferramentas se você tropeça em pallet no meio da fábrica, sabe? Se você tem acidente de trabalho por falta de organização, por falta de limpeza, né? Então, é isso. Eu acredito, bato nessa tecla e até hoje ninguém me contradiz com isso, que o 5S realmente é a base, né? Né? A questão 5S é básico, fundamental para uma questão de problemas, né? De resolução dos desvios. Você falava, né? A gente tem o costume de dizer o seguinte: 5S derruba o mato alto, né? Numa floresta a gente tem o mato alto, onde todos os animais morrem, né? Porque o leão está dentro do mato alto, tudo que é animal caça, né? Então, o 5S derruba o mato alto. Acho que esse é um ponto importante dentro de uma resolução de problema. Um ponto também importante, como a gente falava, a questão do indicador. Se eu tenho indicador, se eu sei aonde eu estou, se eu sei que o meu custo por unidade vendida é X, se o meu percentual de perda num determinado processo é Y, se o meu projeto tem que ser implantado num custo Z, numa qualidade K e num tempo W, você já tem um ponto de partida. Então, ter indicador é fundamental para a gente resolver um problema. Se eu não tenho indicador num determinado processo, num determinado projeto, num determinado empreendimento, eu não consigo resolver, porque eu não sei onde eu estou. Pode até ter aquela ideia, né? Olha, eu acho... E aí começam os achismos, né? E aí quem lida com o resultado não pode achar. Né? Tem um amigo que diz o seguinte: você achou? Você estava procurando o quê, né? Então, achar é que eu estou procurando. E quando a gente resolve problemas, a gente não pode ficar no achismo, não pode ficar procurando, tem que ter informação. Então, o indicador é fundamental, né? E quando a gente fala de indicador, toda empresa tem um indicador master, que é o seu custo, que é o seu custo do produto vendido, que é a sua margem. Então, é o maior indicador impactado por problemas, né? De uma maneira geral, quem pretende resolver problemas, ou quem precisa resolver problemas, ou quem tem a necessidade de ter um resultado diferente, direta ou indiretamente está impactando no resultado financeiro da companhia. Então, quando a gente fala de resolver problema, a gente está diretamente mexendo no custo, na margem, no resultado operacional. Então, todas as ações que refletem direto ou indiretamente nessas variáveis estão no caminho certo. Agora, eu vou resolver um problema. Não está mudando o custo do produto, não está melhorando o resultado operacional, nós estamos gastando o dinheiro da companhia. Acho que esse é uma outra dica, né, que se a gente tem que falar em dicas. Os meus problemas estão impactando direta ou indiretamente o resultado operacional da companhia, a margem, né? O custo do produto vendido. Acho que esse um dos fatores mais importantes, né, quando a gente fala que a gente está trabalhando dentro de uma empresa, dentro do serviço, qual o custo do produto vendido e quanto
quanto ele deveria ser, né? Se eu tenho um indicador, ele está em 10, ele deveria ser quanto? Ele deveria ser 8. Então, se eu tenho um indicador e tenho uma meta, né, e nós, quando entramos num determinado processo produtivo, ou quando entramos num determinado projeto, ou quando entramos num determinado serviço, sabemos quanto deveria e quanto eu estou gastando, quanto eu estou empenhando, quanto eu estou desperdiçando. Então, aí está a natureza. O problema é o desvio, o quanto diferente do que a gente espera. Por isso de indicador e por isso de saber onde deveria ser. Pan, só uma dúvida, né? Você está sem áudio, né? Tá escutando? Tá aí? Não, tô Tudo ouvindo. ok? Tá me Ah, ouvindo? legal. Sim, perfeito. Perfeito. Tá legal. Eu tirei o fone, eu troquei de celular, acho que meu celular tá. Beleza. Beleza. Tá bom, tá bom. Então, indicador. Saber onde a gente está e saber qual deve ser o resultado, o número, é chave para saber qual é o desvio, né? E saber que problema é oportunidade. Se desvia a oportunidade, trazer para o caminho certo, sair do desvio, é ganhar dinheiro, é trazer resultado financeiro para a companhia, trazer resultado financeiro para o projeto, trazer o tempo, né? Eu tenho um colega que diz o seguinte: não é admissível atraso. Se não é admissível atraso, nós temos que recuperar qualquer desvio de atraso. Não é admissível desvio de custo. Qualquer desvio de custo tem que ser recuperado. Então, problema é oportunidade, problema é resultado financeiro. Isso é a última análise, né? Por isso que quando a gente fala de consultoria de uma maneira geral, qualquer consultoria técnica, qualquer consultoria que visa melhorar alguma coisa dentro de um processo produtivo ou administrativo, tem que trazer o resultado financeiro. Então, uma métrica, né, que a gente tem que sempre olhar é: o resultado financeiro está vindo? Sim ou não? Se não está vindo, desculpe. E acho que aí o 5S você pode falar um pouco, aparecem alguns resultados já financeiros já de primeiro quando você faz a organização de todo a empresa, na medida que você muda o layout e melhora os fluxos de materiais, acho que aparecem algumas coisas que você pode nos dizer, né? Eu tenho até um case, né? Eu fui prestar trabalho para uma empresa e eles queriam comprar robôs, fazer uma célula de robôs. Hum, Só que, e aí eu perguntei se tinha o fluxo do processo, né, pra gente analisar. Eu não implanto o 5S sem ter dados, né, ter um fluxo de processo, ter um mapeamento. Eu acho que é incoerente da minha parte, sabe? Onde eu posso implantar o 5S e junto com outras ferramentas eu tenho um resultado muito melhor, assim, né? uhum, E uhum. pra gente ver os gaps também, né? Porque a gente vai nas empresas e algumas pensam que 5S é só limpar e pronto, assim, sabe? Penso que é maquiagem, né? É embalagem. Pelo Exatamente. contrário. Pensa que é colocar um laço na máquina, maquiar a máquina, alguma coisa assim, mas esquecem realmente do conceito, né? E aí, Uhum. voltando para esse cliente, eles queriam robotizar uma célula. E aí eu fui fazer o diagrama de espaguete, fui ver layout e tal, porque a princípio também eles queriam arrumar o fluxo. E a gente foi ver que eles gastavam muito mais no atravessamento da fábrica do que propriamente Uhum. no se fosse implantar robô, entendeu? A melhoria, o comparativo a melhoria que eles poderiam fazer, que iria custar muito, muito menos, que era o fluxo, eles iam ganhar muito mais do que se eles fossem colocar robôs, sabe? Perfeito, Não fazia perfeito. sentido, assim. Só que assim, é isso que o Wagner falou, a gente precisa levantar dados, não adianta a gente chegar lá e falar, olha, eu acho que você não precisa comprar robô. Ele vai olhar e falar, mas por que você acha isso, né? A gente precisa mostrar dados e tomar decisões, nós como engenheiros, como consultores, tomar decisões embasada em dados reais, né? Indicadores. Então, se a gente não tem Uhum. indicador, a gente não sabe onde a gente está, a gente não sabe aonde a gente vai, a gente não sabe se a gente vai fazer uma mudança ou uma melhoria, né? Então, é importantíssimo a gente ter esse levantamento de dados para início de qualquer melhoria, qualquer mudança, assim. Senão a gente muda, às vezes nem precisa mudar, ou gasta energia, né? Gasta tempo, gasta dinheiro num processo, numa mudança, numa melhoria,
que às vezes nem vai trazer tanto impacto assim, né, para a empresa, né? Tendo esse levantamento de dados, a gente pode mudar de processo e ver outras melhorias que trazem muito mais impacto financeiramente, Uhum. comportamental, cultural. E todas as mudanças que a gente faz envolvem custos, né? Seja de produtividade, seja de pessoas. Então, tudo no final são custos, sabe? Então, é isso que as empresas querem, né? Resolver problemas, né? Porque todos os Sim. problemas resolvidos impactam no custo diretamente, né? Ou indiretamente. Eu gosto muito eu não era fã de finanças, mas determinado momento da minha carreira e acabei entendendo que tudo é dinheiro, né? Tudo é resultado, tudo é impacto financeiro, porque uma empresa existe e somente existe pelo resultado financeiro. E aí se desdobra nas questões ambientais, sociais e filantrópicas, em todas as outras dimensões que uma empresa tem que prover à sociedade. Mas sem resultado financeiro não vem, né? Então o DRE, o demonstrativo de resultado da empresa, do exercício, é a ferramenta básica para dizer o seguinte, né? Vale a pena investir numa mudança numa automação ou resolver um problema de qualidade que você perde 10% do seu custo com o retorno de produtos do campo? Tem uma visão, né, de que o melhor processo, né, e os periféricos, se você não tem um processo, ele não existe, ele não tem custo. Então, às vezes, nós como engenheiros, né, e na sua concepção, queremos implantar soluções inadequadas para os problemas. Automatizar algo que não está bom, mecanizar algo que não precisaria existir, porque a gente fica com a miopia do problema e acha que um robô, acha que uma mecanização, acha que um novo processo vai resolver o problema, que na verdade o problema está atrás, né? Está atrás. Então, eu acho que esse é um problema, esse é um ponto de vista de como a gente enxerga. Eu quero automatizar ou eu quero produzir mais barato? Acho que esse é um outro conceito. De novo, eu volto com o melhor processo é aquele que não existe, porque ele não tem custo, né? Mas ainda fechando essa questão dos indicadores, né? Olhar os resultados financeiros, a gente tem feito um trabalho com uma empresa no Sul, que nós partimos de olhar o resultado financeiro. Ela precisa fornecer componentes para uma das empresas líderes do mercado, do seu segmento de construção civil, mas ela, para poder fornecer, ela precisa ter um custo competitivo. Qual o problema que ela tem? Custo competitivo. Mas qual é o problema? Qual o custo atual? E qual deve ser o custo? Indicadores, né? Então, se eu sei de onde eu estou e sei para onde eu vou, fica mais fácil para você olhar, e aí você, quando olha esses indicadores, você encontra oportunidades. De novo, vem as oportunidades. E aí é importante, né, uma ferramenta dentro da análise de variação e estudo de problemas. Tem coisa que é barata e tem coisa que é cara dentro da empresa, dentro do mesmo processo, né? Então, uma das ferramentas que a gente tem que usar é ir ao Gemba, olhar o que está acontecendo e entender por que é que essa peça é mais barata do que a irmã dela. Caramba, a irmã dela, vamos pensar que a tampinha deveria ser branca, as duas brancas e a irmã tem uma tampinha preta, as duas têm preços diferentes. Então, uma das ferramentas, né, para resolução de problemas é entender que existem coisas similares e têm resultados diferentes. Por quê? Aí a grande questão, né, precisa ter paciência. Eu acho que quem resolve o problema tem que ter paciência para olhar e ver, escutar e entender. O que a gente acaba fazendo, né, às vezes, na nossa trajetória para resolução de problemas eu vou lá dar uma passadinha na área para ver o que está acontecendo. 10 minutinhos, volta e já sei o que está acontecendo. Ou então faço uma reunião de meia hora para entender o que cada um vê de problema e volta. Com uma passadinha na área e meia hora de reunião, construo uma solução que depois da sua implementação não dá o resultado esperado. Então, uma das coisas que eu acho que o Lean nos ajuda, o 5S nos ajuda, as ferramentas básicas de melhoria, é ir ao Gemba e ver, conseguir enxergar o que ninguém enxerga.
Às vezes a gente está numa determinada operação e está acostumado, não enxerga mais nada. Então, ficar parado de frente à operação, e eu tive a oportunidade de fazer algumas visitas fora do Brasil, né? Uma das visitas que eu acho que foram mais importantes para mim, na minha formação, foi uma visita à Toyota, no Japão. Gente observando o processo por 2, 3, até 4 horas, para entender o porquê que existe uma variação no processo. Às vezes o processo não tem uma variação em pouco tempo, ele apresenta em longos tempos. Então, resolução de problema passa por enxergar os desvios e as variações. Processo tem variação, precisamos entender que existem variações naturais e existem variações específicas, né, ou causas especiais aí da estatística, do controle de processo, que essas causam os grandes desvios. Então, saber olhar é fundamental. E no ambiente de 5S, de novo eu volto, né, porque uma das primeiras consultorias e de melhores resultados aí no começo da nossa consultoria foi saber olhar. E no ambiente de 5S, você não consegue olhar muita coisa, porque está tudo muito bagunçado, muito desorganizado, ninguém tem padrão. Então, à medida que eu consigo observar, eu consigo entender. À medida que eu consigo entender, eu consigo enxergar os desvios. A gente enxerga muito o efeito, né? Perdeu 50%, ou perdeu por usinagem fora do dimensional. Tá bom. Por quê? Por quê? De novo, por quê? Quando a gente não observa, a gente não sabe responder. Então, olhando um pouco ainda sobre essa metodologia, Pamela, quando eu conseguir enxergar que tem um desvio, a gente tem que analisar esse desvio. Por que ele acontece? Por que aquele desvio do padrão, o desvio do tempo, o desvio da qualidade acontece num determinado ponto do processo, da atividade, do projeto? Se eu sei que o desvio acontece e começo a entender por que ele acontece, eu começo a entender o uso das ferramentas da qualidade, né? Todo mundo, né? Acho que todo mundo que está aí nessa live, todo mundo que faz um curso de produção, sabe da questão das ferramentas da qualidade, né? Voltado aí a ISO 9000, todo mundo faz as 7 ferramentas da qualidade, faz um FEMEA, mas espera aí, eu estou olhando, indo ao Gemba e olhando as diferenças, entendendo como é o processo, e aí sim eu consigo pegar um diagrama de Ishikawa, colocar o efeito na cabeça do diagrama e desdobrar, né, nos 6 M's, em materiais, em método, em mão de obra, em meio ambiente, em meio de medição, em matéria-prima. Às vezes a gente parte para resolver um problema abrindo um Ishikawa, né? Vai lá e vamos pegar, juntar. É um ajuntamento, não é nenhum brainstorm. É um ajuntamento de pessoas. De ferramentas, de Isso, isso. E aí você começa a listar o que cada um acha que é a verdade da solução do problema. Só que não houve análise de indicador, análise do que deveria ser. Ninguém foi à produção para olhar o problema e verificar qual a fonte de variação do problema. Não olhou peças similares ou processos similares, processos industriais, produtivos, administrativos, para entender família, que né, existem de produtos. famílias, perfeito, né? Então, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença da resolução de um problema. Porque qual é o grande problema? É o problema recorrente. Ah, resolvi o problema. Consegui matar o problema de qualidade, um problema de campo e deixamos de perder tantos produtos que voltam. Tá bom. Daqui a 6 meses começamos a ter o mesmo problema em outro tipo de produto, né? Recall. Às vezes a gente vê um recall similar entre as companhias, né? Ninguém aprende com os erros. Os erros e os problemas são fontes de conhecimento. Se eu aprender com alguém, eu já evito esse erro. E aí, resultado no bolso. Então, olhar e aprender com os problemas é fundamental. Só que precisa saber olhar, né? Indicador, aonde eu quero estar, resultado esperado, ir ao Gemba e olhar o que tem que ser feito, como é feito, quais são as fontes de variação, e aí sim usarmos as ferramentas de qualidade, né? O Pareto, o Ishikawa, eu sou fã do Ishikawa, mas desde que a gente
use esse diagrama no momento certo, né? Eu já participei de uma série de resoluções de problemas, onde o diagrama de espinha de peixe ou Ishikawa foi bonito, mas o problema ficou lá ad eterno, né? Então, não foi É produtivo, bem né? comum, né? É comum, né? Porque as pessoas, né? E aí, às vezes, né? Nós seres humanos, ser humano, água e energia elétrica é tudo igual, né? Para mim. Ser humano vai pelo caminho mais fácil, a água também procura o caminho mais fácil e a energia elétrica também. Então a gente não quer fazer, e aí de novo eu volto lá, visita na Toyota, ficar na frente da produção de um determinado componente, ou acompanhar um determinado processo produtivo, cansa, é chato, né? É maçante, né? Mas é necessário. E como nós seres humanos, a água e a energia elétrica não gostam de coisas fáceis, difíceis, né? Gostam de coisas mais fáceis, então a gente acaba não olhando como deve, e aí um Ishikawa é mal elaborado, uma análise de Pareto é mal elaborada, e o resultado não é o atingido, não é o esperado, né? Você chega lá, chega quase lá, né? Eu resolvi sair de, sei lá, sair de uma perda de 10% para uma perda de 5%. Tá bom, mas deveria perder no máximo 0,5%. Então, acho que esse é um pouco do desafio de quem resolve o problema. Quanto mais sistêmico for a etapa de observação, de coleta de dados, de acompanhamento das atividades, melhor vai ser o passo que você dá, que é o plano de trabalho, né? O plano de ação é fundamental para que todos trabalhem. Você tem o Ishikawa, que vai te dar as prováveis causas, né? Mas aí todo mundo tem que pôr a mão na massa. Mas se nós não observarmos bem, as coisas não vão fluir e não vamos chegar lá, né? E a Falcone diz o seguinte, resultado ele só serve para alguma coisa, comparar com a meta. À medida que ele está fora da meta, tem trabalho a ser feito, mas tem conhecimento a ser adquirido. Então, problema, de novo, fonte de conhecimento, fonte de aprendizado, problema é oportunidade, problema resultado financeiro. Então, toda vez que a gente resolve um problema, nós temos que atingir o resultado esperado para dar o resultado financeiro. Porque esse é outro recado de quem pensa, né? De como eu resolvo um problema, o problema só está resolvido quando atinge um resultado financeiro. Agora, a resolução é sustentável se eu fiz uma boa observação, se eu parti de bons indicadores, se eu trouxe uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, se eu trouxe pessoas que podem ajudar no conhecimento, porque às vezes o problema está lá 10, 15 anos. Né? Caramba, será que as pessoas eram preguiçosas? Será que ninguém queria jogar no time para fazer? Não, boa parte dos problemas não são resolvidos porque falta conhecimento. Então trazer gente de fora, com um olhar diferente, ajuda a gente na resolução, no insight de enxergar de forma diferente uma determinada atividade. Né? Eu acho que aí quem lida com consultoria, né, acaba fazendo muito esse papel do forasteiro. Né? Eu já participei de alguns trabalhos onde quem vem de fora é chamado forasteiro, e o forasteiro enxerga coisas que quem está dentro do problema não enxerga. É um olhar diferente. Então, acho que esse é um outro ponto também importante, a colaboração de gente de outras áreas e outros departamentos, pessoas que não estão ligadas diretamente ao problema ou ao processo ou à cadeia de operação, faz com que a gente pense de forma diferente. Por que não? Né? Acho que essa é uma outra pergunta que eu acabei aprendendo ao longo da carreira. Por que não? Por que não ser feito de outra forma? Por que não fazer... por que não calcular o custo de uma outra maneira? Por que não reduzir o custo? Por que não? Eu acho que toda vez nós temos que fazer essa pergunta. E uma outra pergunta, faz sentido o que nós estamos pensando e falando? Acho que esse é um outro ponto. Faz sentido? Porque às vezes a gente vai atrás de algumas informações, de alguns dados, mas os dados fazem sentido? Ou seguimos algumas determinações, né, alguns padrões, eles fazem sentido? Às vezes a gente está achando que um determinado padrão, um determinado número, é o número que representa o estado atual, mas às vezes ele não faz sentido.
Então, esse é um outro ponto da resolução de problema. Faz sentido esse raciocínio? E eu acho que aí, É, diga. eu acho que vai muito também do que a empresa quer enxergar, sabe? Eu já vi casos que a empresa não queria admitir que o erro, por exemplo, estava. A empresa não comprava nem vassoura para varrer a fábrica, sabe? Uhum, E a empresa não queria admitir isso, que eles estavam errados de não comprar nem isso, assim, sabe? Então, eu acho que tem que tá muito claro, tem que ter muita clareza do problema que você vai resolver. E antes de qualquer uso de metodologia, né, só pra gente revisar, a gente ter os dados, sabe? Então, clareza do que problema que quer resolver, o levantamento de dados, e aí sim a gente vai ver qual metodologia melhor se uhum, encaixa aí, sabe? Porque uhum, cada um uhum. tem uma percepção do problema, né? E a metodologia tá aí para ajudar a gente, né? Para ter uma melhor resolução, assim, né? Então, só para revisar aí o que você disse, e pode seguir. Legal. E num fechamento, né, até porque nós estamos começando a chegar perto do fechamento aí do horário, toda e qualquer prática, né, quando a gente implanta põe um plano de ação para rodar, baseado em tudo que foi visto, né, seguindo esse espaço que a gente comentou, existe uma necessidade da checagem, no acompanhamento. Né? As pessoas que são fonte da resolução dos problemas, porque elas executam as coisas, né, e fazem com que as coisas aconteçam, um acompanhamento das atividades, dos resultados ao longo do tempo, é fundamental. Né? A liderança, né, quem está resolvendo um problema, ou ficou líder de um projeto que é resolução de um problema, né? Todo projeto é uma resolução de um problema, qualquer que seja ele, precisa acompanhar a execução de maneira a tomar as medidas e as contramedidas para que o resultado apareça. Não adianta chegar lá no final, né, já vi muito isso acontecer, vamos fazer uma determinada resolução de um problema ou um projeto e daqui a um mês a gente volta para ver o resultado. Né? Ou daqui a 3, 4 meses alguém vem apresentar. Espera aí, está indo bem, está indo mal, está sendo feito, não está sendo feito, alguém está acompanhando, estamos fazendo o caminho correto, não estamos fazendo, o resultado está aparecendo. À medida que as coisas vão para um caminho não desejado, as correções têm que ser feitas. Então, de novo, né, fazemos o acompanhamento de longe, podemos ter novos desvios e os resultados não aparecem. E aí, eu tenho visto muito isso também, eu escutado, a resolução de problema nem sempre funciona, os métodos não funcionam, caem em descrédito, por quê? Não somos sistêmicos desde o pensamento inicial sobre qual a causa do problema até o acompanhamento básico da sua resolução. E todos os problemas da vida fora do trabalho, tudo que a gente faz fora do trabalho, a gente procura acompanhar porque a gente não quer sofrer por falta de dinheiro, não quer sofrer por problemas familiares, né? Então, da empresa, né? Fora da dimensão trabalho, nós fazemos as coisas relativamente de forma correta. Agora, dentro do trabalho, nem sempre. Acho que isso é um outro aprendizado sobre resolução de problema. Às vezes, fora do trabalho, nós fazemos melhores as resoluções dos problemas. Vamos usar um pouquinho o nosso dia a dia fora do trabalho. Logicamente, né, como ponto, a cereja do bolo, toda e qualquer resolução de problema, trilhado, a gente roda o PDCA e atingimos resultado, quais foram as lições aprendidas, os padrões, quais foram os resultados e os métodos, porque não podemos partir do zero. Né? E todo conhecimento novo tem que ser replicado para todos. Acho que esse é um outro ponto da resolução de problema, que a gente não replica o que a gente aprendeu, não replica o que se resolveu, e às vezes, né, já vi isso acontecer num passado não muito distante, a solução ficou guardadinha debaixo, na pasta preta do cara que quer deter o conhecimento. Acho que esse é um outro ponto também. Conhecimento tem que ser compartilhado, tem que ser distribuído, porque problemas causam perdas, e nós não ganhamos mais por fazer mais. Né? Nós temos o resultado, né? O nosso resultado do salário, o resultado de um determinado projeto é aquele X.
Se você trabalhar mais, se você perder mais, você não vai ganhar mais por conta de mais trabalho. Acho que esse é um outro Ô, ponto também. Wagner, a gente vai ter que encerrar porque Perfeito. senão vai cair, tá bom? Uhum. Faltam 2 minutos pra gente conseguir Legal. salvar aqui. Então vamos salvar. Então acho que esse é um recado Pode encerrar e depois eu falo. legal. Então, problemas são coisas boas, são oportunidades e pessoas estão como ponto-chave na solução desses problemas. Toda vez que a gente usa métodos de forma correta, nós conseguimos atingir os resultados esperados. E aprendemos, acho que esse é um outro ponto bastante importante, que a gente aprende com o problema. É isso, como um pequeno resumo. Bom, gente, é isso. Eu queria agradecer a presença de todos. Foi super bom, assim. Desculpa, peço desculpa pela internet. Tudo E aí a gente certo. vai marcar uma outra live pra gente falar. Teve algumas perguntas, né? A gente vai tentar responder algumas aqui, mas eu não sei se vai cair, tá bom? Legal. Só pra gente não deixar no ar, eu vou falando aqui, Wagner, e aí você vai. Se a gente também tiver o contato das pessoas, se porventura a gente consiga ter aí um endereçamento, a gente manda as respostas também para essas pessoas, né? Se vocês puderem também, tem um link no meu perfil que, que tá escrito assim, materiais 5S. Se vocês puderem se cadastrar lá ou mandar um e-mail, e aí a gente faz um resumão de tudo que a gente falou aqui e manda pra vocês, tá bom? Lá também Boa. vocês vão receber material sobre 5S, sobre enfim. E é isso, gente. Faz, Muito obrigada. Não vai dar pra divulgamos, gente responder todas as perguntas, porque é muito, muito conteúdo, né, realmente. divulgamos E isso aqui, ó, obrigada. esse resuminho, né? A gente vai ver todas as perguntas e aí a gente vai fazer um resuminho e a gente vai postar, tá bom? Ou se não, se vocês quiserem cadastrar lá no e-mail, a gente manda por e-mail também. Então tá bom. Obrigada, obrigada, Wagner, pela Obrigado você. disponibilidade. Que é isso, estamos E sempre à boa noite, disposição. pessoal. Obrigada. Obrigada, Fábio, por estar aí Obrigado. assistindo. Um abraço a todos. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom feriado. Pra vocês também.